e ainda a expectativa pelo tarifaço dos Estados Unidos. Nosso entrevistado agora é o professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, pela sua experiência, olhando o que está acontecendo e muitas vezes essa negativa do governo dos Estados Unidos de receber autoridades e até conversar para saber efetivamente o que vai acontecer a partir da próxima sexta-feira, já é um indicativo ou é tudo uma mera especulação? Porque em cima da hora o governo americano pode tomar alguma decisão ou alguma atitude. A que compete o governo brasileiro nesse momento? O que o governo deve fazer? Olha, Tiago, infelizmente o governo brasileiro está atuando, eu diria, de certa forma, muito tarde nessa questão, né? Quer dizer, as dificuldades com relação à negociação comercial com os Estados Unidos não começaram agora, né? Pelo menos desde o dia 2 de abril, quando o Brasil ficou com a tarifa de 10%, nós já deveríamos ter iniciado algum tipo de contato diplomático mais formal, mais efetivo, e infelizmente isso não aconteceu. Eu entendo até que eventualmente o próprio governo brasileiro pensava que o Brasil estaria fora do radar dos Estados Unidos e com isso talvez não tenha envidado todos os esforços diplomáticos necessários para uma aproximação. Lembrando que desde o início, né, do mandato do presidente Trump, o presidente Lula até hoje não conversou com o presidente Trump, né? Não houve nenhuma comunicação minimamente formal entre esses dois presidentes, para não falar também do Ministério das Relações Exteriores. Quer dizer, o nosso ministro das Relações Exteriores também não houve, por parte dele, nenhuma comunicação formal, né, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, né? Então, a gente percebe uma situação muito complicada. Eu entendo que, enfim, a carta que foi enviada recentemente com essa ameaça de 50% e colocando temas de política interna, realmente são muito complicados, mas isso não impede que o governo brasileiro tenha uma atitude mais efetiva, né? Nessa altura do campeonato, Tiago, eu acho que a única coisa que poderia resolver, dada, digamos, a escassez de tempo, nós estamos falando agora da sexta-feira, a imposição dessas tarifas, seria, eu diria, como uma última tentativa, uma ligação, eu diria até tardia, do presidente Lula para o presidente Trump, tentando, na melhor das hipóteses, eu diria, postergar, né, esse prazo com mais tempo para uma eventual negociação entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando que a carta fala de temas políticos, de política interna, e, de fato, há que se reconhecer que o Executivo não tem nada, né, a fazer sobre esse ponto especificamente, mas a carta também menciona, no seu último parágrafo, como foi a carta enviada não só para o Brasil, para outros países também, como o Japão, como a Coreia do Sul, propondo negociação comercial, sim, mencionando que, caso o Brasil, por exemplo, abra o seu mercado para produtos americanos, eles estariam dispostos a negociar e a mitigar, eventualmente, essa tarifa de 50%, que é absurda, que foi colocada e que eventualmente será colocada, né, contra as nossas exportações na sexta-feira. Então, eu acho que o governo realmente ele subestimou essa questão, ele poderia ter sido mais efetivo e agora realmente está muito tarde e eventualmente só, né, um telefonema do governo, né, um telefonema do presidente Lula para falar com o Trump, eventualmente poderia resolver. Dora Kramer. Boa noite, professor Lucas. Realmente, o governo acordou tarde, porque tinha mesmo essa visão. Mesmo eu ouvi o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, pouquinho antes de abril, dizendo que o Brasil estaria fora do radar exatamente por ser deficitário. E, no fim, a gente viu o que aconteceu. Agora, caso, eu acho que até sexta-feira não serão reabertas, mas caso adiante sejam abertas negociações, que cartas o Brasil teria para colocar nessa mesa? Com a União Europeia, com o Japão, foram fechados acordos que envolveram aí, sem entrar no mérito se foram bons ou maus, vendas, investimentos, enfim, uma série de coisas. O Brasil teria que instrumentos para sentar numa mesa de maneira objetiva? Essa é uma excelente pergunta, Dora. Agradeço. Boa noite. Olha, nesse cenário, né, em que de fato a gente consiga um adiamento da imposição dessa tarifa e uma futura negociação,
Eu entendo que o Brasil tem, cartas na manga que poderiam ser oferecidas para os Estados Unidos, né? A gente tem observado, evidentemente, volumes substanciais, né, de investimentos, no caso do Japão, no caso agora da União Europeia, né, a serem feitos nos Estados Unidos, tudo isso acordado de uma forma muito superficial, é bom dizer, né? Será que esses investimentos realmente serão implementados? Será que esses acordos realmente acontecerão? E é fato que o Brasil não tem a dimensão econômica do Japão, muito menos da União Europeia, e teria muito pouco a oferecer em termos de escala, né, de investimentos, eventualmente, a serem feitos na economia americana, né? Muito embora isso não seja algo descartável. Temos várias empresas nos Estados Unidos, empresas grandes, que poderiam anunciar novos investimentos, já em curso, inclusive, na economia americana. Mas eu chamaria mais atenção para algo que sempre irritou o presidente Trump, e não é desse mandato, é até do primeiro mandato, que é o excesso de burocracia, o excesso de barreiras, né, ao comércio entre Estados Unidos e o Brasil. É fato que não há uma relação comercial deficitária, né, do lado americano no comércio bilateral com o Brasil, mas é fato que o Brasil é uma economia bastante fechada e poderíamos eventualmente fazer movimentos de redução de tarifas de importação e também de barreiras não tarifárias que contemplariam, digamos, o desconforto de vários setores na economia americana já de algum tempo. Eu cito, claro, o exemplo do etanol, é sempre um exemplo muito citado, mas temos também a questão das barreiras não tarifárias, o setor de serviços, a questão da propriedade intelectual, a questão das big techs. O Brasil tem um mecanismo bilateral, né, com os Estados Unidos, né, o diálogo chamado diálogo bilateral, e tudo isso poderia estar sendo tratado no âmbito desse diálogo. O Brasil montar uma equipe de trabalho para discutir regulamentação nesses setores, né, em conjunto com os Estados Unidos. Isso seria factível, isso já tem sido feito já há algum tempo, né? Infelizmente, o diálogo bilateral na gestão Trump ele foi, evidentemente, enfraquecido em função, né, do desalinhamento ideológico entre os dois presidentes. Mas há coisas a serem discutidas também, parcerias na área de minerais críticos. O Brasil é uma potência nesse setor, energia renovável, tudo isso são cartas que o Brasil poderia colocar na mesa e, por que não, reduzir as suas tarifas também de maneira substancial. Há muito que se fala, né, que o Brasil tem basicamente um comércio livre com os Estados Unidos, porque os principais produtos que nós compramos dos Estados Unidos pagam tarifa zero, né? Isso é um fato, mas isso também muitas vezes esconde uma outra realidade, que é a chamada média tarifária das tarifas MFN, que são aquelas tarifas que são cobradas para o mundo inteiro, e eventualmente são tarifas muito altas, que os Estados Unidos acabam não exportando produtos para o Brasil justamente porque eles acabam não se tornando competitivos. Então, a nossa média MFN para os Estados Unidos ela é 11,5% em média. O Brasil poderia reduzir isso para a média tarifária dos países em desenvolvimento, que é da ordem de 5 ou 6, né? Só para citar alguns exemplos. Então, eu entendo que sim, há uma agenda, mas há que ser um pouco mais ambicioso e um pouco mais audacioso nesse contato, né? E aqui eu me refiro a um outro ponto. Muito se fala que, enfim, dado a carta constrangedora que nos foi enviada, não caberia uma ligação do presidente Lula ao presidente Trump. Eu volto a insistir nesse ponto. E gostaria de lembrar que no início do mandato do presidente Trump, ele chamava o Canadá como um estado que seria anexado, né? Chegamos a escutar, né, isso do próprio presidente Trump. Fez muito bullying, eu diria, com a questão também do México na parte do fentanil. E nem por isso a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, e nem por isso o primeiro-ministro do Canadá à época, que era o Trudeau, deixaram de ligar para o Trump para tentar negociar as tarifas e conseguiram fazê-lo com sucesso. As tarifas de 25% à época que foram anunciadas, elas foram adiadas, né? Então eu entendo que a gente está numa situação que realmente agora, nesse momento, precisamos de um contato mais efetivo, e eu entendo que o presidente Lula poderia estar fazendo, nesse momento, esse movimento. Daisy? Professor, boa noite. Ainda nessa linha do que o senhor tem falado, a gente tem questionado um pouco a diplomacia, principalmente do Itamaraty, né, que sempre foi muito elogiada. Eu queria saber qual a sua visão sobre a postura do Itamaraty, a nossa diplomacia. Como que o senhor vê? A gente tem mais acertado do que errado? Adianta tentar um diálogo diplomático com os Estados Unidos nesse momento, ou talvez o caminho seja outro? Olha, eu
eu entendo que para os Estados Unidos, que é a embaixada mais importante, né, do Brasil, tradicionalmente, né, em conjunto com a embaixada nossa em Buenos Aires, para onde são enviados os nossos diplomatas mais experientes, os embaixadores mais experientes. Então me chama muita atenção o fato desse corpo diplomático não ter conseguido estabelecer um canal, né, de confiança, um canal efetivo de diálogo, né, com o governo americano. Muito se fala de influência, por exemplo, que está além, né, do Itamaraty. Muito se fala, por exemplo, do Celso Amorim, que é um conselheiro na área internacional do presidente Lula e que poderia, enfim, estar influenciando de alguma forma em todo esse processo. Não é natural, não é da natureza, né, dos nossos diplomatas não estabelecer contatos efetivos, sobretudo com os nossos principais parceiros comerciais, né? Então, de fato, é algo bastante estranho e que chama muito a atenção, né? De uma forma geral, eu diria que a tradição brasileira é a tradição da equidistância. Os comentários que, porventura, vêm sendo feitos, né, pelo presidente Lula, comentários até de certa forma jocosos, eu diria que nesse momento, de longe, não contribuem, né, para, digamos, a resolução dessa situação. Me parece até que, de certa forma, há uma tentativa, né, de aproveitamento político da situação, e é bom lembrar que, ainda que isso possa ser uma verdade, né, dessa capitalização desse momento político, né, que eventualmente esteja sendo feito pelo governo atual, se essa situação não for resolvida e se realmente nós tivermos aí um prejuízo enorme, né, com essas tarifas de 50%, sobretudo na indústria de transformação brasileira, esse movimento certamente se voltará contrário ao atual governo. Então, é muito importante nesse momento baixar a poeira e buscar aquilo que, de fato, importa para a sociedade, que é o nosso interesse nacional, que é o interesse da nossa economia, que é o interesse da indústria brasileira. O professor, o acordo dos Estados Unidos com a União Europeia pode prejudicar o Brasil futuramente, dependendo do que nós tivermos na próxima sexta-feira? Eu tenho uma visão um pouco diferente do que vem sendo veiculado sobre esse tema. É fato que houve ali já um descontentamento muito forte por conta dos agricultores, sobretudo agricultores franceses, né, que reclamaram bastante do acordo, que também é um acordo muito obscuro, mas que, em tese, liberaria, né, digamos, as barreiras tarifárias e não tarifárias para produtos agrícolas, por exemplo, do agronegócio americano no continente europeu. Por outro lado, há que se lembrar também que os exportadores europeus, né, o interesse ofensivo europeu, e aqui eu falo da Alemanha, falo dos países mais industrializados, a própria Itália, a própria França, eles ficaram com uma tarifa de 15%. A tarifa que era paga, né, na economia americana, nos Estados Unidos, era uma tarifa menor, uma média tarifária menor que 2%. Essa tarifa agora foi para 15%. Então, isso também, de certa forma, contrabalança esse efeito negativo, né, por conta dos agricultores, e coloca também o setor produtivo, o setor industrial europeu, mais ainda interessado num acordo com o Mercosul. Então, esse balanço, essa resultante de forças, ainda para mim não é muito clara. Eu não diria categoricamente que o acordo com os Estados Unidos, digamos, desincentivará, né, a economia europeia a avançar, né, com o acordo com o Mercosul. Eu acho que aí você tem forças que são, de certa forma, antagônicas. Agora, o que eu posso dizer com alguma certeza, e também contrário ao que vem sendo veiculado, esse acordo é muito pior para os Estados Unidos do que para a própria União Europeia. Vamos lembrar que a União Europeia é o principal parceiro comercial americano e uma fonte muito importante de insumos industriais para a indústria americana. E certamente 15% de tarifa vai gerar uma perda de competitividade substancial no setor produtivo americano, para não falar também da pressão de aumento de preços com prejuízos ao consumidor americano. Professor Lucas Ferraz, mais uma vez obrigado pela atenção, professor da FGV e ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Boa semana, professor. Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso.